Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bem? E você? Vamos indo. E aí, como é que foram de feriado? Deu para descansar, né? Pelo menos isso, né? Espera mais uns 2 minutinhos, tá, pessoal? A gente já começa. Bem que hoje a aula é mais rápida, tá? Então a gente vai dar para soltar um pouquinho antes. Ok, pessoal. Então, acho que já dá para começar, né? Vamos começar compartilhando aqui a tela com vocês. Ok. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Lembram que eu coloquei aqui na primeira página, aqui, informações gerais, o nosso calendário de aula. Eu dei uma alteradinha, tá, pessoal? Eu tô um negócio, esse calendário aqui pode sofrer algumas alterações no decorrer do semestre, tá? Então, o que aconteceu foi o seguinte, o semestre passado, nós estávamos com muita restrição de aula, estava muito curto o semestre, porque ele começou muito tarde. Então, eu tive que juntar algumas aulas. Aí eu reparei que eu tinha juntado a aula Princípios Contábeis com a aula de hoje, Demonstrações Financeiras, né? E para ser uma aula mais sossegada, é melhor dar separado, as duas coisas separadas e não juntas, né? Então eu acabei separando, não tinha demonstrações financeiras aqui, era balanço, teoria, né? Mas como nós estamos com uma certa folga esse semestre, pelo menos por enquanto, eu falei, não, é melhor dar uma separada. Por quê? Porque a aula de hoje não é todo mundo que vai vir assistir, a gente sabe que muita gente vai emendar e, e fazer uma matéria mais pesada, com mais tempo, vai ser complicado. Melhor dar uma separada. Essa parte de demonstrações financeiras é muito tranquilo, né? Então não tem grandes problemas para entender, mais teórica, né? Mas qualquer um pode dar uma acompanhada aí
pelas transparências, não é muito problemática. Falei, deixa separado. A gente faz essa aula hoje, numa boa. A semana que vem, na aula de vocês, essa turma é a turma P, é isso? Não, essa é a turma R, desculpa. Então, vamos entrar aqui na turma R. Não, volta. Estamos em turma errada. Então, a aula é quarta e quinta-feira. Então, na quarta-feira que vem, a gente vai entrar em balanço patrimonial, teoria, e na quinta nós vamos falar de jogos de empresa. É importante, pessoal, vocês já montarem aí equipes de 7, 8 alunos para participar desses jogos de empresa. Já vão criem grupo em WhatsApp dos 7, 8 alunos que estiverem no mesmo grupo, tá? Porque vocês vão ter que... essa atividade vai valer muito ponto, vai valer muita coisa. Então, seria bom se vocês começassem a se mexer, tá, pessoal? Por enquanto, é só montar o grupo. O jogo de empresa nós vamos ver a semana que vem. Eu vou explicar como funciona, e nós vamos começar a mexer nesse jogo. Mas, nesse meio tempo, vocês vão ter que, pelo menos até a semana que vem, montar os grupos. Tudo bem? Bem, falado isso, eu alterei o calendário, os jogos de empresa. Nós vamos aqui, nós estamos na semana de 15 a 19, né? E nós vamos ver hoje, basicamente, as demonstrações financeiras, tá? Então, é essa aula aqui, dia 18, demonstrações financeiras. As transparências estão aqui, tá? Vamos pegar a transparência e começar. Todo mundo está enxergando aqui minha PowerPoint, pessoal? Sim. Então, sim, senhor. Sim, dá para ver. Ah, legal. Semana passada eu tive uma reunião pelo Webex. Pessoal, eu não sei se é a gente que não sabe usar direito, mas ele é muito pior do que o Zoom. Ele travava, eu perdia áudio, eu estava falando, de repente perdia áudio, aí o pessoal me ligava pelo celular, você está falando, mas ninguém está ouvindo. Tá? E deu um monte de problema. Não sei se vocês já usaram, se é assim mesmo, ou eu que estava usando errado, né? Bem, vamos ver essa parte de demonstrativos financeiros. Tá? É uma apresentação genérica e depois nós vamos entrar aí no site da Petrobras para ver um demonstrativo financeiro. Demonstrações financeiras, o que é isso, pessoal? A gente já viu que a contabilidade é um grande depósito de dados econômico-financeiros da empresa. Todos os dados econômico-financeiros da empresa caem na contabilidade. Então, todas as vendas, todas as compras, posição de estoque, pagamento de salários, encargos, tudo acaba desaguando na contabilidade. Só que é dados. Qual que é a diferença entre dados e informação, né, pessoal? Informação são dados processados, elaborados, colocados de tal forma que te dê condições de tomada de decisão. Dados é dado. A gente coleciona dados direto, né, pessoal? Então, a gente vai salvando um monte de livros em PDF, artigos em PDF, vai salvando aqui no computador. Isso para nós é dados. Você não transformou isso em informação ainda.
O dia que você pegar realmente algum desses arquivos e der uma lida, aí você está transformando dados em informação. Por enquanto, quando você está armazenando, é dados. Ele está lá, não está servindo para nada naquele momento. Ele só está lá como uma reserva para uma eventualidade de você precisar de alguma informação. Contabilidade é isso. Contabilidade é uma coleção de dados, tá? Mas depois de um certo processamento, esses dados viram informações através das demonstrações financeiras. Então, as demonstrações financeiras, elas convertem aqueles dados em relatórios que são passíveis de tomada de decisão. Então, com aquilo você consegue descobrir como é que está a composição e a evolução do patrimônio da empresa. A gente viu que contabilidade é a ciência que estuda o patrimônio das pessoas e das entidades, né? Os relatórios, demonstrações financeiras, eles mostram qual que é a sua posição em determinado período e como evoluiu. Você consegue comparar as demonstrações de um período anterior com o período atual e ver se vocês estão evoluindo, o seu patrimônio está evoluindo ou está regredindo. Então, você consegue ter essas informações, tá? Esses relatórios, eles devem ser elaborados com uma frequência pré-determinada, tá? Então, não é simplesmente, faz quando quer, não. Então, as sociedades anônimas, elas devem publicar anualmente, após o encerramento do ano fiscal, no Diário Oficial, em um grande jornal de circulação. Geralmente, eles dão uns 2 meses, tá? E vocês podem ver que agora, nessas últimas semanas de fevereiro, vai começar a pipocar tudo quanto é balanço de empresa. Então, quem está mais ligado no mercado vai começar a ver, dia 24 é o balanço da Petrobras que vai sair. Dia tal, agora para o final do mês, é o balanço da empresa X, é o balanço da empresa Y. Tá? Então, eles têm um certo prazo, porque são muitos dados que têm que ser consolidados, juntados, filtrados, para gerar esses relatórios. Tá? Então, as empresas que são SAs, elas têm que publicar todo ano. Agora, tem as SAs que têm o capital aberto. O que é SA de capital aberto? Aquelas que são negociadas na Bolsa de Valores. Essas, de acordo com a CVM, tem que publicar a cada 3 meses. 3 meses é período trimestral. Então, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras, ela publica, ela é uma SA de capital aberto, ela publica trimestralmente, e ela ainda não publicou o 4º trimestre do ano passado. A hora que ela publicar o 4º trimestre do ano passado, ela automaticamente tem o do ano inteiro. É só juntar as 4 demonstrações financeiras, ela tem o resultado do ano. Tá? O que ela deve fazer também junto, né? Ela publica o trimestral e o anual ao mesmo tempo. As empresas limitadas, as microempresas, elas não precisam publicar as demonstrações financeiras, mas elas precisam fazer. Elas precisam ter um contador que faça essas demonstrações. Não esqueçam que ela não precisa publicar, mas ela tem que mandar isso para a Receita Federal. A Receita exige as demonstrações financeiras. Ela vai pegar um empréstimo no banco, o banco vai pedir as demonstrações financeiras atualizadas. Tá? Se elas forem comprar a prazo, a empresa que está vendendo a prazo, ela vai querer os balanços. Ela não vai te entregar mercadoria, tá, pessoal? Só porque, essa empresa nova, eles querem comprar a prazo, deixa eu entregar para eles a mercadoria.
queria conhecer se essa empresa vai pagar ou não. Ela tem condições de pagar? A gente já viu muita empresa dando calote aí, né, pessoal? Então, é complicado. Bem, em resumo, todas as empresas têm que fazer as demonstrações financeiras e tem prazo de publicação. Algumas não precisam publicar, mas precisam ter, e nesse prazo. A Receita Federal também dá um prazo. É que nem para pessoa física, né, pessoal? Então, vocês têm até o final de abril para entregar o imposto de renda. Ah, e se não entregar até o final de abril? Você começa a pagar multa. Aí você paga multa, paga um monte de coisa. Então, você tem prazo e as demonstrações financeiras têm prazo também para ser feito. Quais são essas demonstrações financeiras, pessoal? Então, vamos primeiro ver as leis que regulamentam. A lei é uma lei antiga, é uma lei de 1986, é a Lei das Sociedades Anônimas. Ela regulamenta como é que devem ser esses relatórios, essas demonstrações, né? Quais demonstrações que têm que ser feitas, né? Se bem que existem normas contábeis para elaboração dessas demonstrações, mas o geral está nessa lei de 76. Essa lei ela foi alterada em 2007. Na verdade, não é que ela foi alterada, só pediram para incluir mais um relatório, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, que antes não tinha, né? E passou a ser exigido a partir de setembro de 2007. Quais são os relatórios que nós temos, que as empresas têm que apresentar? Ela tem que apresentar um relatório de administração, que eu vou mostrar daqui um pouquinho, que nada mais é do que uma carta, geralmente é uma carta do presidente, né, que vai explicar o que a empresa faz, o que ela fez naquele ano, quanto ela cresceu, quanto ela diminuiu, se ela criou filiais, se ela abriu lojas. Tá? Vai ter o balanço patrimonial, então a gente vai ver a partir da semana que vem como que é esse balanço patrimonial, onde eu mostro todos os bens que a empresa tem e todas as dívidas que ela tem. Então, fica tudo aqui nesse balanço patrimonial. Demonstrativo de resultado. Nesse demonstrativo de resultado é que mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo. Então, lucro ou prejuízo vem no demonstrativo de resultado. Demonstrativo de fluxo de caixa. Então, aqui ele fala aonde que foi o dinheiro realmente da empresa, aonde que está sendo utilizado esse dinheiro, se está sobrando dinheiro ou está faltando dinheiro para a empresa. Demonstrativo de valor agregado, então, é o quanto que a empresa agregou naquela matéria-prima, o que ela agregou para sair, transformar de matéria-prima em um outro produto que acaba sendo vendido. Qual foi o que ela agregou de riqueza naquela matéria-prima? Então, é esse demonstrativo de valor agregado. Nós vamos falar, tem muito a ver com a economia isso daqui. Mutações do patrimônio líquido, ou seja, o que é o patrimônio líquido? É o que a empresa deve para os acionistas. E a gente vai ver isso em detalhe a partir da semana que vem. Então, o que mudou nisso que ela deve para os acionistas? Aumentou, diminuiu? Por que aumentou? Por que diminuiu? Vem nesse relatório. Notas explicativas. Então, essas notas explicativas, elas procuram explicar valores que estão aqui nesses outros relatórios, que está um número lá, está um número, pum, X. Mas por que está esse número? Então, tem essas notas explicativas que os principais números são explicados. Não são todos, mas são os principais. Parecer do Conselho Fiscal é um grupo que é o Conselho Fiscal da empresa que vai dar um parecer se aqueles relatórios, aquelas demonstrações estão
de acordo ou não com as normas contábeis, estão condizentes com as normas contábeis. E um parecer da auditoria também, uma auditoria externa, independente, mesma coisa. Tá certo? Esses são os relatórios que são exigidos nas demonstrações financeiras. Então, se exige que apresente esses relatórios. Uma coisa que é comum em todas as demonstrações é o seguinte: ela tem que ter algumas informações que são obrigatórias. Primeiro, o nome da empresa. Imagina aí uma empresa que é um banco que dá crédito. E ela, às vezes, tem que pegar os demonstrativos financeiros de jornal, ou então, às vezes, a empresa fornece. Imagina se ela não coloca o nome. Como que vai descobrir de que empresa que é aquilo? Ele vê aquele relatório lá. Pô, mas de que empresa é essa? Não sei. Tem o nome da empresa? Cara, lógico, se a pessoa estiver trabalhando com uma única empresa, tudo bem, fica fácil. Mas se ele trabalha com muitas, que é o comum de acontecer, você não consegue descobrir qual que é a denominação, qual que é a empresa que você está trabalhando. O nome da demonstração, qual que é aquela demonstração, se é o balanço, se é demonstrativo de resultados, se é demonstrativo de fluxo de caixa, qual o exercício fiscal, de qual período que é aquela demonstração financeira. Você precisa saber, porque às vezes você está avaliando, se não tiver essa data, você está avaliando de alguns anos atrás. Você fala, eu estou avaliando uma história aqui. Isso aqui hoje já não vale mais. E qual unidade monetária? Unidade monetária é tudo real, mas se é R$1.000, se é 10, 100 mil reais, se é 1 milhão de reais, qual unidade que nós estamos trabalhando, tá? Empresas muito grandes, às vezes, trabalham na ordem de R$1 milhão ou R$1.000. Por quê? Porque imagina uma Petrobras, se ela for colocar lá, a receita dela é de alguns bilhões. Então, putz, ia ter um número enorme lá para colocar. Né? É complicado para você analisar números muito grandes. Então, para simplificar, eles cortam alguns zeros dos números. E é essa unidade monetária. Então, você tem que estar bem detalhado lá qual unidade monetária que você está utilizando. Porque, senão, quem estiver analisando não sabe se aquilo... Eu mesmo já peguei alguns balanços para analisar que fiquei pensando, não tinha unidade, falei, poxa, mas qual o tamanho dessa empresa? Será que ele está falando aqui de milhões? Sabe? Uma empresa grande, será que é bilhões? Será que é milhões? Sabe? Você fica naquela, você fica perdido se você não tiver essa unidade monetária aqui. Então vamos lá. Eu falei, o primeiro relatório é esse relatório da administração. Então, eu peguei aqui como exemplo o Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar, de 2015, ele pegou primeiro o relatório da administração. É a primeira coisa que vem. Então, ele faz geralmente uma mensagem. Geralmente, quem assina é o presidente, não quer dizer que foi o presidente que escreveu, mas ele assina como responsável. E ele fala, para quem de vocês estiver fazendo já TCC ou vai começar TCC, ele é aquela introdução, que a gente chama de preâmbulo, aonde você vai delimitar o seu problema, vai falar qual que é o problema, onde que está abrangendo, qual a abrangência dele, né? Você vai delimitar o tamanho do seu problema, vai falar no mundo como está influenciando. Então, vamos dar uma olhada aqui, nessa mensagem aqui. Ó, o ano de 2015 foi de grandes desafios para o Brasil. Poxa, 2015 foi um grande desafio para o Brasil. 2020, então, não sei o que eles vão escrever, né? Se 2015 foi um grande desafio, 2020 foi desafio monstro.
E ele fala, assim foi o grupo Pão de Açúcar, atuação multiformato, multicanal, multiregião, garantia de execução de uma estratégia, aliado, não sei o quê. Então, eles investiram, ele vai falar aqui nessa mensagem o que eles fizeram. Nós temos uma abertura de 118 lojas, num modelo de maior retorno, de atacado de autosserviço, como o açaí, e o Minuto Pão de Açúcar. Então, eles estão investindo em lojas com menos gente, dá para perceber por aqui, né? Esse Minuto Pão de Açúcar é aquela lojinha de bairro que tem poucas coisas, mas as essenciais, que também não tem aquela quantidade enorme de funcionários, tem meia dúzia de funcionários, e o açaí também é aquele a gente chama de atacarejo, né? Então, quem já foi no Açaí já viu que é uma loja despojada, né? Totalmente despojada, com poucos funcionários também. Então, ela é autosserviço. Você pega aqueles carrinhos grandes, você tem que comprar de lotes grandes, e geralmente você tem que comprar de lotes grandes as coisas, tá? Por quê? É um atacarejo. É um atacado para aquele pequeno comércio local ou para quem compra, quem tem uma família grande, que tem que comprar as coisas em grandes quantidades, né? Então, bem, no Açaí abrimos 11 novas lojas, tivemos avanço no market share. Market share, pessoal, é a divisão de mercado. É aquele market share é aquele típico relatório de pizza. Qual o pedaço da sua pizza no mercado? Então, se você tiver um pedaço grande, um pedaço pequeno da pizza, é a fatia de mercado que você tem. Isso é o market share. Tá? Nós vamos ver isso no jogo de empresa, tá ok? Então, falou que contabilizou um crescimento de vendas de 25,5% ao ano e mais de 40% no EBITDA, nós vamos falar isso mais para o final do semestre, tá? Desse número aqui. Mas, na verdade, esse número é o lucro, tirando depreciação, tirando amortização, tirando algumas coisinhas. E nós estamos começando a utilizar muito esse número. Nos Estados Unidos usa direto. Alguém falou alguma coisa? Bem, então aqui deu para vocês perceberem, né, o que é esse relatório da administração. É um relatório que mostra é um relatório que é uma introdução, é um preâmbulo para o balanço, em que o presidente ou o grupo de administração vai dar uma introdução na realidade. E aí começa o balanço patrimonial. Esse é um relatório numérico. Não esqueça que esse mensagem de administração é um relatório texto, né? Tá, pessoal? Não tem um formato definido. Ele, a princípio, é um preâmbulo mesmo. O balanço patrimonial, ele já tem um formato definido, tá? Ele é padronizado. A gente vai ver isso quando a gente for ver balanço patrimonial. Balanço patrimonial. Então, ele tem primeiro o ativo. Ativos são todos os bens e direitos que a empresa tem. Na sequência, tem o passivo, são todas as dívidas e obrigações que a empresa tem. Tá? Vocês podem reparar que eu sempre tenho no balanço 2 anos, o ano que nós estamos fazendo o balanço, o ano de referência, e o ano anterior. Isso é obrigado, é lei. Por quê? Porque isso facilita quem for analisar. Você, no ato, você bate o olho e fala, cresceu, ó, essa conta cresceu de um ano para outro, ou diminuiu de um ano para outro. Ó, pessoal, tá chiando aqui que vai faltar 10 minutos. Então,
como a gente já combinou anteriormente, tá, pessoal? A hora que o Zoom fechar, eu vou dar uns 5 ou 10 minutinhos, tá, pessoal? Talvez hoje eu dê um pouquinho mais, uns 10 minutinhos. Hoje é aniversário da minha sogra, tá todo mundo aqui em casa, tá todo mundo lá comendo. E vem quando você ouvir uns barulhos aí, é de lá, tá? Eu tenho que dar uma passadinha lá, fazer um social, e aí a gente volta. Mas não vou passar de 10 minutos, tá, pessoal? E a gente continua, vai embora. No Zoom, enquanto der o Zoom, a gente está falando aqui. No segundo tempo também, tá ok? Bem, então, esse é o ativo. Tem uma ordem de colocação, cada uma dessas é aquilo que a gente chama de conta contábil. Então, cada linha dessa é uma conta contábil. A gente vai explicar isso semana que vem. Tem os grupos contábeis, que é esse daqui. Isso aqui é um grupo. Isso aqui é um outro grupo, tá? Isso aqui é um grupo. Ó, isso aqui é um outro grupo. E isso aqui é um terceiro grupo, tá? Tem gente que divide esse grupo aqui em 2 grupos. Eu mesmo divido em 2 grupos, mas não necessariamente você precisa dividir em 2 grupos, tá? Você pode separar aqui e deixar em um grupo só. Isso. Então, são os grupos contábeis. Eu tenho aqui controladora e consolidado pelo seguinte: empresas muito grandes que são donas de outras empresas, às vezes eles colocam aqui, ó, controladora só a empresa principal, o balanço da empresa principal. Consolidado é a empresa principal somado com todas as empresas que essa controladora é dona. Então, nós temos aqui essas informações que tem a controladora e todas as outras empresas que fazem parte desse grupo, por isso que chama Grupo Pão de Açúcar, né? Bem, esse é o balanço patrimonial. Demonstrativo de resultado. Tá? Esse demonstrativo de resultado, o balanço, ele mostra bens e direitos, dívidas e obrigações. O demonstrativo de resultado, ele te mostra as vendas, os custos das vendas e quanto sobrou, o lucro. É aquela velha história, né, pessoal? Vamos supor que eu tenho uma revenda de carro. Aí eu comprei um carro por 90 mil reais. Comprei um carro, 90 mil reais, botei lá na revenda e depois de alguns dias eu vendi esse carro por 100 mil reais. Então, qual foi o lucro? Alguém está me ouvindo aí? Tá, eu comprei um carro por 90 mil reais, Gabriel, e vendi por 100. Qual foi o lucro? Então, o Gabriel está respondendo aí 10 mil reais. Legal. Tá bom. Vamos lá. Vamos colocar isso no demonstrativo de resultado. Qual foi o valor da venda? Primeiro a gente coloca as vendas. 100 mil reais. Qual foi o custo do que eu vendi? Custou 90. Qual foi o lucro bruto? Foi 10 mil reais. Então, 100 menos 90, sobrou 10. Será que esse é o lucro da empresa? Não. Eu vou ter que tirar aqui despesa com vendas, comissão do vendedor. O vendedor vai querer uma porcentagem. Vamos falar, você vendeu, ganhou 10 pau, mas para um pouquinho, eu quero 5%, alguma coisa assim. Quero uma comissão de vendas. Eu pago o aluguel da loja, pago água, luz, telefone, publicidade, pago impostos. Aí eu vou ter o lucro líquido. Então, lucro líquido é esse daqui. Depois eu pego as vendas, tiro o custo, chego no lucro bruto,
tiro todas as despesas. A gente já viu que despesas são aqueles gastos administrativos. Quais são as despesas? Comissão de vendedor, despesa de marketing, que é publicidade, água, luz, gás, telefone, que são despesas administrativas, a infraestrutura da loja, a moça que serve cafezinho, sabe? Tudo isso daí é despesa. Eu vou chegar naquilo que a gente chama de lucro líquido, que é esse daqui. Tá certo? Então, deu para vocês perceberem, né? Nesse demonstrativo aqui, muitas vezes eles colocam a quantidade de ações que existem na empresa. Então, tem o lucro líquido. Coloca a quantidade de ações, divide esse lucro pela quantidade de ações e fala o quanto que teve de lucro por ação. Então, o acionista sabe o quanto que teve de lucro por ação. Não quer dizer que ele vai receber isso de dividendos. Mas esse é um número que ele precisa saber o quanto que aquela empresa rendeu de lucro por ação. É um número muito importante. Tá ok? Bem. Esse é um demonstrativo de caixa. Professor, Fala. eu só fiquei com uma dúvida, não sei se estou fazendo confusão. Aquele demonstrativo de resultado que a gente estava vendo, ele é o DRE ou ele é outra coisa? É o DRE. Demonstrativo de resultado do exercício. Por isso que chama DRE. Alguns chamam de DRE, outros põem demonstração de resultado ou demonstrativo de resultado. Eu já vi das duas maneiras, tá? Então, pode ser o demonstrativo, pode ser a demonstração de resultados do exercício. Às vezes o pessoal não põe o do exercício, põe só a demonstração do resultado. Mas esse é o DRE mesmo, tudo bem? Tudo bem, outra dúvida. Esses valores que são negativos na tabela, eles estão entre parênteses, não é isso? Mas Isso. E deu prejuízo. Então, mas por que usa parênteses na anotação? É alguma regra ou não? Isso... em contabilidade, outro negócio. Os contadores começaram a perceber o seguinte: quando eles botavam o sinal de menos na frente, muitas vezes eles se confundiam na hora, somavam em vez de subtrair. Então, eles acabaram colocando, para colocar mais em evidência aquilo que é negativo, eles começaram a colocar entre parênteses. E muitas vezes, além de colocar em parênteses, colocar em vermelho. Tá? Então, o negativo na contabilidade é o entre parênteses. Então, vocês estão vendo aqui negativo. Realmente, todas as despesas são negativas. A gente vai ver isso daí, é saída de caixa, é dinheiro indo embora. Então, por isso que está negativo. Tá? Aqui, o custo da mercadoria, eu não falei lá, aquele exemplo do carro, eu vendi por 100, é positivo, entrou 100. Mas eu paguei 90, é negativo, eu gastei 90. Quanto que sobrou? 10. 100 positivo, menos os 90, né, que é o negativo, né, dá os 10. Mais menos 90, né, dá os 10, que é o lucro. Tudo bem? Então, é comum colocar entre parênteses. Bem falado aí, eu não sei quem que falou aqui, que não está aparecendo o nome, mas... eu, professor, Júlia. Júlia, bem lembrado, Júlia. Todos os números negativos estão entre parênteses. E aqui vocês podem ver, o lucro final pode dar negativo. Tá? Então, olha aqui, ó, negativo, lucro final, menos 314. Tá? Pode acontecer. Lucro negativo foi porque teve prejuízo. Depois que tirou todas as contas, todas as dívidas, viu que teve que tirar dinheiro do bolso para conseguir cobrir. Quem tem pais aí que tem um comércio,